Olá, meu querido amigo. É um prazer sem igual tê-lo aí do outro lado e saber que nós estamos conectados à Palavra de Deus. Nessa manhã nós gostávamos de ler o Evangelho segundo o relato de Lucas, o capítulo 12. Neste capítulo nós destacamos narrativas importantes a respeito daquilo que Jesus fez e os seus maravilhosos ensinos à vida de cada um de nós. Mas nesta manhã nós estaremos destacando os versículos 22 até o versículo 24. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Que maravilhosa narrativa a respeito daquilo que são os desafios do ensino de Jesus. Certa vez, Abraham Maslow, ele estrutura a pirâmide das necessidades. A pirâmide das necessidades, do ponto de vista de Abraham Maslow, é uma pirâmide que estrutura as principais necessidades da vida do homem, que sem as quais o homem não consegue viver. E nessa pirâmide ele faz o destaque das necessidades primárias, necessidades secundárias e terciárias. Nas necessidades primárias, ele destaca que exatamente para que o homem possa viver, ele precisa de um habitat, de um alimento e muitas coisas por destacar. Só que no versículo de hoje, prova exatamente o contrário daquilo postulado pela questão de Abraham Maslow. E nesse desafio, Deus exatamente olha para a atenção da nossa vida muito mais além do que os alimentos, muito mais além do que a roupa, muito mais além do que uma casa, muito mais além do que qualquer coisa, e muito mais além de um trabalho. Quer dizer, para a perspectiva de Abraham Maslow, para que o homem sobreviva é necessário tais coisas. Porém, para Deus, para que o homem sobreviva, o homem precisa exatamente de Deus. O homem precisa exatamente centrar e colocar Deus como a necessidade primária de sua vida. O que Deus quer nos ensinar com este maravilhoso relato a respeito daquilo que foi as necessidades explicadas por Ele, é que Deus é o único ser que possui a realização absoluta. Outras questões ligadas às necessidades humanas são acrescentados. Não nos desfoquemos, querido amigo, daquilo que é a realidade da própria vida. O homem, para viver, não necessita primariamente de água, não necessita de luz, não necessita de comida, não necessita de um lugar para viver. O homem, para viver, precisa exatamente de Deus. E só Deus, através da sua constante providência à nossa vida e da sua assistência a nós, supre todas as necessidades primárias que a vida aparentemente nos falta. Que ao olharmos para o relato desse maravilhoso episódio a respeito do ensino de Jesus, possamos exatamente aprender a dar prioridade àquilo que é prioritário à nossa vida. Qual tem sido as tuas prioridades? Como tens olhado, se calhar, pelos desafios da busca frenética da vida para as realizações pessoais, se calhar para a realização de um sonho? Talvez esteja falando para alguém que em sua vida, em sua agenda, não tem tempo para Deus e reservar um momento de qualidade com Deus. Essa vida ilusória de nos desafiarmos a ver as nossas realizações, temos que exatamente excluir Deus. Só que nesse texto maravilhoso, Deus nos ensina que a prioridade das prioridades é Ele. E que quando nos desfocamos, é que quando nós invertemos as prioridades da nossa vida, muitas vezes as consequências são aquelas de completo fracasso e nem sempre conseguimos realizar aquilo que são os maiores conquistas. Ao olharmos para esse texto de hoje, precisamos dar atenção a Deus
e dar prioridade àquilo que é prioritário na nossa vida. Que Deus possa abençoá-lo. Busque Deus, coloque o primeiro em sua vida e Ele sim, conforme Salmo, satisfará o desejo do nosso coração. Que Deus lhe guarde. Eu gostava de orar especialmente por você. Vamos orar a Deus. Amado Pai que estás no céu, pelo maravilhoso ensino da Tua Palavra, ajuda-nos, Senhor, a colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. A par daquilo que são os desafios da nossa realização pessoal, não permita, Senhor, que invertamos as nossas prioridades, excluindo o Senhor no centro da nossa vida. Nos ajude a colocá-lo como primeiro. Nos ajude a andarmos em cada propósito Teu. E que não seja mas os sonhos do Senhor à nossa vida, que dirijam cada passo da nossa escolha e cada decisão de qualquer caminho que a gente trilhar. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe capacite a viver conforme o propósito da vontade dEle para a vida de cada um de nós. Deus lhe guarde, nos veremos amanhã.